Apesar de uma coisa parecer bastante óbvia, como a diferença entre homens e mulheres, isso não impede as pessoas de tentar discutir o oposto. Não dizem que um dos líderes mais falsos e cruéis da história disse: quanto maior a mentira, maiores são as chances de acreditarem. Foi Adolf Hitler. Isso não seria possível, a menos que as pessoas ignorassem os fatos, lógica e senso comum e apoiar aquela mentira. O personagem de desenho animado Homer Simpson resume isso dizendo: são necessários dois para mentir, um para contar, outro para escutar. Em alguns casos, podem haver áreas cinzas em que os fatos não são conhecidos ou há circunstâncias atenuantes, mas em outros, as informações, evidências e depoimentos são claros, evidentes e disponíveis e, mesmo assim, uma batalha sobre a verdade ainda é travada. Mentira número 5. Um feto não é um ser humano. A questão é quando a vida começa. É quase uma pergunta idiota do ponto de vista da ciência. Eu acho que uma pergunta melhor seria: o que mais é um feto? Porque se a pergunta é: o feto é um ser humano, em que ponto ele se torna um ser humano? Ele se torna um ser humano no momento em que não pode se tornar mais nada. A partir do momento em que o espermatozoide e o óvulo se encontram, eles não podem se tornar nada além de um ser humano. Não vão se tornar um porco da terra, uma alcachofra ou uma galinha. Vão ser um bebê humano. Eu espero que as pessoas entendam como decidimos nós, os cientistas, médicos, biólogos, o que é humano. Escutamos muitas discussões sobre como nos definimos como seres humanos e, tipicamente, as pessoas falam sobre coisas como a nossa inteligência ou nossa língua. E há debates sobre essas coisas, mas tem um ponto principal pelo qual podemos definir os seres humanos. Transcende todo o resto. É o genoma humano. É único em nossa espécie. Não há outro organismo que tenha esse genoma. O que nos torna humanos é a expressão dessa informação em nosso genoma humano. Então é por isso que o começo da vida humana é quando o óvulo e o espermatozoide se encontram. O óvulo contribui com metade do genoma e o espermatozoide contribui com a outra metade. E nisso temos um genoma completo humano. Ninguém debateria que algo que cresce, onde há divisão de células, 2 células viram 4 e 4 viram 8, que isto está vivo. Não há outra forma de definir. Isso é uma característica da vida. Nas coisas mortas, as células não se dividem. No momento em que ocorre a morte, as células param de se dividir. Então, cientificamente falando, o feto, a partir do momento da concepção, está vivo e é um ser humano. Não há discussão científica sobre isso. Não faz mais parte dela, mas ainda é um ser humano. E, diferente das células da pele dela, começou como um óvulo e um espermatozoide que se juntaram. É isso que forma um ser humano, mesmo que naquele momento ainda dependa dela para sobreviver. Temos que nos distanciar da verdade. Então, usamos eufemismos. Chamamos o bebê recém-concebido de conjunto de tecidos. Produto de origem menstrual é outra palavra para aborto. Um coágulo de sangue. Qualquer coisa para nos distanciar da verdade que há outro ser humano se desenvolvendo. A ideia de aborto é uma visão controversa. É algo que precisa ser profundamente examinado. Afinal, o que há de controverso em não matar o seu filho? Pense na máquina de propaganda, o esforço, o dinheiro, o tempo, para mudar completamente a visão de toda uma sociedade, ao ponto de que se tornem a favor do infanticídio como um meio eficaz de controle da população. Eu estava tão cheia de vergonha e culpa, porque eu sabia que tinha cruzado a linha. Quando eu deitei naquela mesa e o aborto começou, eu estava convencida em meu coração de que o que estava fazendo era errado e me senti incapaz de impedir. E eu tive o que eu chamaria de direito de resposta da morte. E foi a morte em mais de um nível. Eu vivi a morte do meu filho. Estava muito consciente da morte da criança. Então eu lembro de sentir um vento mortal no meu coração.
na minha alma. Você nunca deveria ver a morte como uma resposta para qualquer problema humano. Não cabe a nós decidir. Há casos extremos, há casos difíceis, como o estupro ou a vida da mãe que está em perigo. Mas casos difíceis não fazem leis boas e vimos isso através da história. E posso te dizer em primeira mão que superei o estupro, mas não superei o aborto. Eu acho que fazemos um grande mal às mulheres que têm o trauma e o horror de ter experimentado a violação de sua pessoa através do estupro. Então oferecemos para ela uma violação que é ainda maior. Eu acho que as pessoas que dizem que são a favor da escolha e dizem que não tem problema se uma mulher quiser fazer um aborto ou não, isso não é ser aberto para a vida, sabe? Se elas também veem a morte como uma resposta, se elas veem assassinato como resposta, isso não parece ser uma escolha para mim. A realidade me atingiu. Era uma pessoa ali. Aquela pessoa sentiu dor quando morreu. O que aquela pessoa diria para mim agora se estivesse olhando nos meus olhos? Ela diria: mãe, eu te perdoo? Ou mãe, eu te odeio? Essas são perguntas duras que uma mulher após o aborto tem que responder.